Olá, amigas e amigos. No Leitura Comentada de hoje eu apresento este livro, A Esquerda Ausente, Crise, Sociedade do Espetáculo e Guerra, do professor Domenico Losurdo, como diz aqui na contracapa ou na quarta capa do livro. Domenico Losurdo é um dos mais respeitados filósofos marxistas italianos da atualidade, infelizmente recentemente falecido. Tem aqui as orelhas do Augusto Bonicore, que também foi um pesquisador da história do marxismo-leninismo, foi dirigente do PCdoB, recentemente falecido também. O prefácio é do vice-presidente do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB, o Walter Sorrentino. Eu vou aqui apresentar os tópicos e os itens de cada tópico no sumário do livro para a gente ter uma ideia da importância desse livro. O primeiro tópico, ele diz: ataque ao estado de bem-estar social, barbárie neocolonial, guerra, o Ocidente e a esquerda ausente. O primeiro item, ele fala do declínio de uma grande divergência e ascensão de uma outra, fala aqui dessa trajetória, né, do estado de bem-estar social, da social-democracia, o fim do bloco soviético e as consequências disso, né? O item 2, ele fala aqui o estado de bem-estar social, dois séculos de luta de classe. O item 3, ele diz, entre aspas, não existe sociedade, só existe os indivíduos, né? Essa questão do indivíduo na história, o conjunto dos indivíduos numa determinada classe social, ele vai analisar isso aqui do ponto de vista do marxismo e como isso é visto nesta sociedade aí pós, né? Ou nesta ideia de sociedade pós-queda do Muro de Berlim ou no sistema, né? Na dominação do sistema do neoliberalismo. O item 4, ele trata aqui de um grande assalto de 1989 aos dias atuais, que é exatamente isso, né? Quer dizer, o assalto aí das ideias, né? Pela imposição do chamado mundo ocidental, o imperialismo, neocolonialismo, é isso que ele vai analisar aqui, como isso se deu após a queda do Muro de Berlim, que foi o símbolo do fim do bloco soviético. No item 5, ele trata aqui guerra e retorno da sociedade, que é exatamente essa polêmica de classes, né, de conjunto de classes. E no item 6, ele vai falar aqui do Iraque, Líbia, Síria, uma destruição após outra, que é exatamente o resultado das guerras imperialistas aí neste período. No item 7, ele fala aqui um fundamento do Ocidente, da opressão das mulheres e da nova escravidão, que é exatamente essa precarização, né, das relações de produção, das relações de trabalho, as condições em que os trabalhadores passaram, né, a regulação do Estado, né, que deixou de existir, como se conheceu aí, né, nas políticas de bem-estar social, né, o papel do Estado, que atinge, aqui ele vai falar exatamente da opressão das mulheres e da nova escravidão, que é exatamente as condições de trabalho aí mais precarizadas. No item 9, ele fala o rumo a uma nova grande guerra, interrogação, o fantasma de Hiroshima, né, que aí ele vai resgatar exatamente o que foi, né, as guerras e a grande tragédia da bomba atômica lá em Hiroshima. E no item 10, ele fala o neoliberalismo econômico, político, o neocolonialismo e a esquerda ausente, como a esquerda social-democrata, sobretudo, né, trata essa questão aí dessa nova realidade que surgiu exatamente pela imposição do neoliberalismo nesse período. No item 2, ele fala do mundo capitalista, imperialista, como mundo livre e interrogação, mundo livre, entre aspas, interrogação. Ou seja, a formulação seria o mundo capitalista imperialista como mundo livre? Vamos ver o que ele diz aqui. No item 1, ele fala miséria em massa e prisão em massa. Olha, exclusão social, né? Mas falada aí, a forma mais conhecida como exclusão social, né? Os excluídos, sem cidadania, sem poder aquisitivo, né? O item 2, ele fala de unipartidarismo competitivo e o retorno da discriminação censitária, que é exatamente a limitação, né, da participação do povo nas questões políticas, né? Questão de classe, como as classes se manifestam pela via política, pelas suas organizações políticas. No item 2, no item 3, ele fala da lista de morte, a crise do Estado de Direito. Essa questão toda aí, né? A violência social,
como o Estado de Direito vai ficando à margem, né, das questões fundamentais aí da cidadania, esse conceito mesmo de inclusão social. O item 4, ele fala da aniquilação do Estado de Direito nas relações internacionais, também a questão da democracia no direito internacional, também muito interessante a abordagem que ele faz desse item. 5, ele fala democracia ou império? Interrogação, né? Quer dizer, como é que é possível haver democracia com império, com imperialismo, com a dominação do imperialismo? Também uma abordagem muito instigante. No item 6, ele fala o poder absoluto corrompe de modo absoluto, entre aspas, ele está fazendo aqui uma citação, que é exatamente à medida em que o Estado de Direito ele se ausenta, né? Exatamente porque também tem aí as debilidades da esquerda, consequentemente tem aí os resultados, né, que é exatamente o tema que ele aborda aqui, o resultado aí da corrupção, né, o poder absoluto que corrompe também de modo absoluto, né. Depois tem aqui o tópico 3, que ele fala sociedade do espetáculo, terrorismo, da indignação e guerra. Aí vem os itens, né? Eu vou apressar aqui. Da produção das ideias à produção das emoções, consolidação e cumplicidade do Ocidente, comoção pelos recém-nascidos e desencadeamento da guerra. Depois aqui tem um item que ele fala também da revolução militar, né, e outras coisas mais, que está aqui uma citação em inglês longa. E depois, no item 3, ele fala da sociedade do espetáculo ao espetáculo como técnica de guerra, a chamada guerra cultural, guerra híbrida, essas coisas todas aí, né? E depois ele fala da seleção e direcionamento da indignação, como há uma seletividade, né, para criar a indignação sem tocar nas questões estruturais aí, né, das mazelas sociais. Depois, seleção e direcionamento da indignação. Depois vem evidência da imagem e uso soberano das categorias. Olha aí. Também uma forma de manipulação política, manipulação ideológica. Depois ele fala as duas funções bélicas da sociedade do espetáculo. Veja que ele vai criando uma diversificação na abordagem do assunto, né? E finalizando, ele fala Hollywood e a noção moral por excelência, né, que também faz parte aí da propaganda ideológica, né, Hollywood. O item 4, ele fala de Truman até 1973 e de 1989 aos dias atuais, duas ondas de golpe de Estado, que é o tópico 4. Na verdade, tem aqui os itens, né? Um terrorismo da indignação ligada ao passado. Depois, o despotismo iluminado na Praça Tiananmen, os acontecimentos na China ali, né, no contexto de 1989, 1990, o fim do bloco soviético, e depois Guerra Fria e primeira onda de golpes de Estado. A partir de 1989, a segunda onda de golpes de Estado. O Brasil conhece bem, né, esses ciclos. E depois fala de Belgrado, 2000, da guerra ao golpe de Estado. Fala também de Teherã, 1953 e 2009. Um golpe de Estado bem sucedido e outro malogrado. Depois da ditadura militar ao protetorado democrático. Isso também o Brasil conhece bem, né? E depois fala da plutocracia, democracia nas relações internacionais, plutocracia, o poder do dinheiro, né? O item 5, ele fala da construção do universo imperial. Aí vem os itens, né, do protecionismo comercial e ideológico ao imperialismo do livre comércio e dos direitos humanos. O Ocidente do politeísmo ao monoteísmo dos valores, também instigante este tema. Depois ele fala do calendário sagrado e controle da memória histórica, também tem isso, né? Questão da história, como se conta a história. E depois a destruição da identidade dos possíveis inimigos, né? Tem tudo a ver com a guerra cultural. Depois da autoaceleração e promoção da autofobia no campo inimigo, né? Essa questão das infiltrações, né, culturais. Depois fala do silogismo de guerra, do universalismo imperial. E depois universalismo e etnocentrismo exaltado. Também ele faz na forma de pergunta, universalismo e etnocentrismo exaltado? Interrogação. Fervor democrático e cínica, realpolitik. E depois ele fala do universalismo ou
E também na forma de pergunta, universalismo ou excepcionalismo? Veja que é uma formulação filosófica, podemos dizer assim. No item 6, do colonialismo ao neocolonialismo, descontinuidade e continuidade, aí vem os itens, uma luta de longa duração. A terceira etapa do confronto entre colonialismo e anticolonialismo. Depois vem um neocolonialismo econômico, tecnológico, judicial, olha aí. Depois da filantropia, mais 5% do Império Britânico aos valores e interesses dos Estados Unidos, né? Quer dizer, também o tema aqui da filantropia, né? Que ele vai tratar exatamente nesse âmbito. Depois vem missionários, ONGs e redução da Carta dos Direitos. Esse também é um tema muito instigante, né? Muito atual. Depois fala as ONGs e a deslegitimação da Revolução Anticolonial, olha aí. Também muito instigante. Depois ele fala o Prêmio Nobel pela Paz e o Império, né? Importante lembrar que tem aí, né, essa questão do Prêmio Nobel da Paz, sempre tem polêmicas e outras questões envolvidas. Depois ele fala da extraterritorialidade dos cristãos aos dissidentes, né? Também passa por essa questão cultural também, né? E depois um olhar laico sobre os mártires da religião civil dos direitos humanos, né? Também é outro tema fundamental. E finalizando, ele fala da dissidência ao colaboracionismo. Isso também está muito presente aí na propaganda ideológica do neoliberalismo da direita do mundo capitalista. E o último bloco, o sétimo, né, tem o tema Contra-Revolução Nacional e Pivô Antichinês. Ele fala aqui dos Estados Unidos e a China, um país muito grande para não querer o desmembramento, né? Fala também essa questão da China. Os mutáveis alvos da cruzada democrática, isso também teve muito aqui no Brasil, né? No pré-golpe de 64, e agora nós vimos também recentemente aqui no Brasil, no contexto do golpe de 16. Depois fala um ataque à China pela direita e pela esquerda, uma estratégia consolidada, importante isso, né? Como a esquerda vê a China, né? Essa questão aí do socialismo científico, a nova luta pelo socialismo e muitas outras coisas. E o último item, mutação da Carta dos Direitos e relacionamento da cruzada. Como tudo isso é manipulado, né, para propaganda ideológica. É isso aqui, o livro pode ser encontrado na livraria anita.com.br, registrando que o livro é da Fundação Maurício Grabois, em parceria com a editora Anita Garibaldi. Muito obrigado pela atenção, até a próxima.